Nos últimos tempos, temos visto alguma polêmica e alguns mal-entendidos no que diz respeito aos signos do zodíaco e às constelações que o mesmo contém. Na verdade, não devemos fazer confusão entre signo e constelação zodiacal. Os signos, em número de 12, correspondem cada um à divisão de 30 graus do círculo zodiacal, 360 dividido por 12 igual a 30, os quais recebem o nome da constelação mais significativa daquela região do céu conforme os povos antigos que criaram tal concepção de organização estelar e que a astrologia adotou e ajudou a popularizar. As constelações sempre tiveram, desde a época das civilizações mais antigas, a importante função de dar uma organização ao céu, facilitando sua leitura e ajudando na identificação dos astros. Sempre representaram uma verdadeira cartografia do céu. Acontece, contudo, que até o início deste século, a delimitação das constelações não respeitava um critério padrão, existindo cartas celestes com limites irregulares, além de arbitrários e ainda com algumas linhas curvas. Havia também mapas e globos celestes com configurações artisticamente elaboradas, sem a precisão do rigor científico, como ainda constelações que eram identificadas por linhas arbitrárias que interligavam suas estrelas. Foi a partir de 1922, quando da criação da União Astronômica Internacional, UAI, que o conceito de constelação começou a mudar e surgiu Ophiuchus, como uma 13ª constelação zodiacal. Durante a Assembleia Geral da UAI, em 1925, em Cambridge, foi criado um grupo de trabalho para estudar a questão das delimitações das constelações, surgindo daí a proposta de criação de regiões na esfera celeste, tal como um país dividido em estados. Assim, a esfera celeste foi dividida em 88 regiões, também chamadas constelações, com tamanhos variados e delimitações bem definidas e retilíneas. Cada região recebeu o nome da principal constelação nela predominante, e todas aquelas cortadas pela linha da eclíptica, linha que no céu, vista da Terra, representa o caminho percorrido pelo Sol durante o ano, passaram a ser consideradas zodiacais. Convém explicar que o zodíaco é um círculo ou faixa de 17 graus no céu, que abrange toda a esfera celeste e que tem no centro a linha da eclíptica. Foi desta forma, então, que o zodíaco acabou por ser premiado com 13 regiões ou constelações, que são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Ofiuco, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Convém salientar novamente que para ser considerada zodiacal, a constelação deve ser atravessada pela linha da eclíptica, ou seja, o Sol deve cruzá-la ao longo do ano. Acontece que depois de passar por Libra e Escorpião, o Sol cruza o Ofiuco de 30 de novembro a 17 de dezembro, antes de entrar em Sagitário. Porém, esta passagem do Sol por Ofiuco não é considerada pela astrologia. Do modo como foi organizado o céu pela UAI, todas as 13 constelações ocupam espaços diferentes ao longo da linha da eclíptica, o que significa dizer que a divisão do zodíaco em 12 signos de 30 graus, cada um, é puramente arbitrária e segue apenas a tradição dos povos antigos. Ofiuco é uma constelação um tanto extensa, sendo conhecida também por Serpentário. Na mitologia grega, este agrupamento de estrelas estava associado a Esculápio, deus da medicina. Segundo a lenda, Esculápio passou a dedicar-se à arte da cura, após ver uma serpente ressuscitar outra com algumas ervas que trazia em sua boca. Esta é, inclusive, a origem do símbolo das ciências médicas, 2 serpentes enroladas num bastão. Ainda sobre esta constelação, diz-nos o saudoso professor Amaro Seixas Neto: em realidade,
O zodíaco atual tem 13 constelações. Desde 1952, temos adotado esta constelação zodiacal em nossos estudos, criando assim o zodíaco perfeito e exato sobre a eclíptica. Esta descoberta decorreu de uma análise profunda do curso do Sol zodiacal, e deste modo propusemos a sua anotação na faixa zodiacal, bem como criamos o seu signo, publicado na imprensa para registro. Pode observar-se que o Sol, no zodíaco, percorre pequena parte do Escorpião e logo entra no Ofiuco, para depois ingressar em Sagitário. Seixas Neto, O Zodíaco, São Paulo, editora do escritor, 19. Página 60. Para alguns astrólogos, a polêmica a respeito da existência de um 13º signo não faz sentido, haja vista que não são as constelações lá no céu que influenciam os seres aqui na Terra, e sim energias cósmicas que tomam como referência os signos tradicionais. Há também opiniões que procuram justificar que tanto a cobra, o fiuco, como o escorpião são animais que trocam de pele, indicando uma personalidade sujeita a grandes flutuações, e que neste caso, o fiuco vem a ter o mesmo significado astrológico de escorpião. Portanto, apesar de termos 13 constelações zodiacais, com a inclusão de Ofiuco, a divisão do zodíaco em 12 signos, para efeito da astrologia, segue a antiga tradição e não precisa levar em consideração as mudanças estabelecidas pela UAI, o que muitos astrônomos consideram uma imperfeição. E como a divisão do zodíaco em signos não apresenta nenhum interesse prático maior para a astronomia, o surgimento de Ofiuco como região zodiacal em nada deverá abalar as crenças e os estudos astrológicos, pois os astrólogos sabem que suas concepções não partem das constelações, e sim dos signos, que são meras convenções.